É a 19ª reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Declaro oficialmente aberta a presente audiência pública para debater o projeto de lei 2001-2019, que dispõe sobre a desapropriação e indenização de propriedades privadas e unidades de conservação de domínio público. Informo que essa é uma audiência pública interativa. Os internautas que estiverem nos assistindo ao vivo pela internet poderão deixar seus comentários e perguntas aos convidados na página do Democracia. Nos termos do regimento interno da Casa, os procedimentos serão os seguintes: será concedida a palavra aos expositores por até 10 minutos. Peço para que todos sejam o mais objetivo possível, para que a gente possa fazer essa audiência pública dentro do horário. Os deputados interessados em fazer perguntas estritamente sobre o tema deverão inscrever-se previamente por meio do aplicativo Infoleg Parlamentar ou pela plataforma virtual. A palavra lhe será concedida respeitada a ordem de inscrição pelo prazo de 3 minutos. Oportunamente será concedida a palavra aos expositores para respostas e considerações finais. O tempo de comunicação de liderança poderá ser solicitado e adicionado ao tempo de interpelação, desde que respeitada a ordem de inscrição, não podendo ser usado para se obter preferência em relação aos demais inscritos. Eu quero falar rapidamente sobre o tema. Nós temos um grande desafio no Brasil, que é a conciliação da conservação da natureza com a produção. Nós temos aí duas situações. O Brasil tem 20% das espécies vivas do planeta. O Brasil tem grandes biomas terrestres. E, ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países que mais desmata a área de vegetação nativa no mundo. Não é um dos mais, é o que mais desmata. Tanto vegetação savânica, de cerrado e caatinga, quanto vegetação florestal. Ainda desmatamos Mata Atlântica, muito pouco, mas ainda desmatamos, e muito bioma amazônico. Dentro de cada bioma, nós temos ambientes muito especiais, muito sensíveis, ambientes com espécies ameaçadas. E, historicamente, o Brasil utiliza como estratégia, uma das estratégias, e a mais importante das estratégias de conservação, a criação de áreas protegidas. Historicamente, por conta da falta de recursos para aquisição de áreas, o Brasil tem dado preferência para unidades de uso sustentável. Nós temos categorias tanto de proteção integral quanto de uso sustentável que permite a propriedade privada. É exceção? Sim, é exceção. No caso das unidades de proteção integral, nós temos a possibilidade de propriedade privada em monumento natural e reserva de vida silvestre, refúgio de vida silvestre. São duas categorias muito pouco utilizadas no Brasil. Nas categorias de uso sustentável, que são 7, nós temos basicamente a manutenção da propriedade privada. Nas categorias área de proteção ambiental, que é talvez a categoria mais flexível que a gente tem, e nas categorias de áreas de relevante interesse ecológico, que é uma categoria muito pouco utilizada no Brasil. As demais, normalmente são de propriedade pública, né, de domínio público. É o caso das florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna que eu particularmente não conheço nenhuma, reserva de desenvolvimento sustentável e as reservas particulares do patrimônio natural, quando a unidade é criada pelo voluntarismo, pela vontade do próprio proprietário. Historicamente, a gente tem uma série de conflitos que precisam ser ponderados, né? Nós precisamos continuar criando áreas de unidades de conservação em alguns biomas. Nós temos ainda várias lacunas de conservação e não dá para deixar a atribuição de conservação na mão do proprietário privado. Existem situações excepcionais que não faz sentido grandes extensões de áreas protegidas serem mantidas com todo o ônus que é a manutenção dessas áreas na mão de proprietários privados. Historicamente, a gente tem alguns pontos que precisam ser colocados e pautados. Muitos casos de criação de unidades de conservação, os proprietários não são indenizados porque a gente tem problemas sérios de titulação. Então, começa com um problema de titulação e o poder público tem uma dificuldade de indenizar quem não tem título. Segundo ponto, muitas vezes nós temos problemas nas perícias.
não é? Como estimar o valor de uma área com cobertura de vegetação nativa, como fazer um cálculo justo dos valores de indenização dentro dessas áreas. Esse é um ponto. Isso acaba levando a uma judicialização e muitas vezes o judiciário no Brasil tem sido lento para tomar as decisões necessárias para garantir tanto a conservação das áreas quanto a justa indenização aos eventuais desapropriados. Temos um outro problema. Quando a gente tem recurso, e muitas vezes nós tivemos recursos no Brasil para as desapropriações, para as regularizações fundiárias, nós não temos orçamento. E aí fica tudo dependendo do regime de precatórios, e o regime de precatórios no Brasil também é algo extremamente complicado. Então, eu acho que a gente tem um grande desafio aqui, que mais do que dizer a favor ou contra o projeto de lei, eu acho que o grande desafio que a gente tem é encontrar uma saída para que nas eventuais criações de unidades de conservação, a gente possa garantir a indenização justa a quem de fato realmente é proprietário, a quem realmente vive naquelas áreas. A gente tem tido uma série de situações, tem unidades de conservação que quando da criação não tinha absolutamente ninguém, no dia seguinte aparece um monte de gente reclamando indenização. A gente tem um oportunismo também que acontece em algumas situações, não estou falando como regra geral. Então, eu espero que hoje a gente possa fazer um debate, ouvindo todos os lados, entendendo a necessidade da conservação da nossa biodiversidade e entendendo que eventuais situações onde unidades são criadas, onde nós temos propriedade privada e que não desmatou aquele bioma, tenha o devido tratamento justo de desapropriação e de indenização. Nós não podemos criar insegurança nem para o proprietário, nem para o interesse público de conservação. A grande questão é a gente encontrar essa conciliação. Eu quero agradecer a todos que se propuseram participar desse debate. Nós havíamos tido uma solicitação para que a painelista Maria Dalce, da Associação Mineira de Defesa Ambiental, fosse a primeira a falar, porque ela está com problema. Ela ainda não conseguiu entrar, espero que ela consiga. Então, nós vamos passar para a ordem que já estava previamente estabelecida. O primeiro a fazer uso da palavra é o senhor Leonardo Pape, advogado e professor de Direito Ambiental, que terá os seus 10 minutos. Peço a todos que, se for possível, não utilizarem todo o tempo, né? Essas audiências virtuais têm se arrastado por horas. Eu acho que, na medida do possível, a gente conseguindo fazer uso da palavra para passar a informação necessária, a gente pode dar como esgotado e passar para o seguinte. Então, peço essa gentileza de todos. Como eu disse, eu acho que a gente tem aqui um grande desafio, né? Nós ainda temos áreas no Brasil onde unidades de conservação precisam ser criadas. Nós precisamos conciliar a produção com a conservação. Nós temos um histórico de unidades de conservação criadas na Amazônia em áreas públicas, notadamente em áreas públicas, terras públicas não destinadas, e nos demais biomas em áreas privadas. Nós temos muitos problemas, nem sempre o problema é a falta de vontade do órgão ambiental em resolver esse tipo de problema. Nós precisamos encontrar saídas. Eu não acredito em soluções mágicas, como é a pretendida com esse projeto de lei. Então, eu gostaria de ouvir todos e todas que estão aqui. Então, vamos começar com o senhor Leonardo Pape, mais uma vez agradecendo a todos que estão aqui e à equipe de apoio da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. Bom dia, deputado Rodrigo. Eu percebi que a senhora Ângela conseguiu entrar. Se ela tiver alguma necessidade de horário, para mim não há problema que ela faça a apresentação inicialmente. Não. Bom dia, muito obrigada. Eu estava com um probleminha técnico aqui, foi resolvido, muito obrigada. Estou à disposição. Tá, desculpe o transtorno, então, aí eu queria colaborar. Bom dia de novo.
cumprimentar o deputado Rodrigo Agostinho, agradecer em nome dele o convite feito pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara para participar dessa audiência pública, e cumprimentar também os demais colegas expositores que dela participam. Como o deputado Agostinho mencionou, de fato, um dos grandes desafios que nós temos na atualidade é justamente essa conciliação entre preservação do meio ambiente e os aspectos não só econômicos de produção propriamente ditos, mas também os demais aspectos que entregam aí a noção de desenvolvimento sustentável, inclusive os impactos e os valores sociais, né? E também, como o deputado Agostinho mencionou, e eu concordo, o tema específico das unidades de conservação é extremamente intrincado por uma série de fatores que transcendem, inclusive, aspectos estritamente jurídicos, alguns, inclusive, colocados aí na fala inicial do deputado Agostinho, dificuldades de judiciário, algum comportamento oportunista que de fato acontece. E por isso é salutar que o Congresso Nacional, que é a casa daqueles que têm legitimidade pelo voto para poder tomar as decisões políticas, salutar que se debruce sobre o tema e tente encontrar soluções naquilo que é o seu âmbito de atuação, que é a produção legislativa. E é nesse contexto, então, que a gente tem os projetos de lei, né, o projeto de lei principal e o apensado nesta matéria, que basicamente tratam de três coisas. Incluir um dispositivo na Lei de Unidades de Conservação da Natureza, deixando claro que as restrições de uso e gozo de um imóvel privado inserido em unidade de conservação somente se tornam eficazes após a indenização, que a indenização seja prévia. O segundo ponto dos projetos de lei é deixar claro na legislação, por meio de uma alteração na lei do SNUC, a aplicação da regra de caducidade do ato que gera a possibilidade do poder público desapropriar um imóvel por conta da criação de unidade de conservação da natureza. E o terceiro ponto dos projetos de lei consiste em estabelecer na legislação também uma regra específica condicionando a criação das unidades de conservação à existência de prévia dotação orçamentária, ou seja, de recursos que sejam suficientes para promover as desapropriações dos imóveis privados que serão expropriados por conta da criação da unidade de conservação. Então, esse é o contexto dos projetos de lei. Eu aqui não tenho nenhuma pretensão de esgotar assunto, nem de ser dono de verdade, mas de propor algumas reflexões a partir de algumas premissas. A primeira delas é de que não se discute a importância das unidades de conservação no sistema de controle e proteção do meio ambiente do país, indiscutível. A questão está em como fazer elas funcionarem de maneira plena e respeitando todos os direitos envolvidos. E quando a gente fala em todos os direitos envolvidos, necessário e obrigatoriamente também faz referência aos direitos dos proprietários privados, que vão ter talvez um dos atos mais graves da relação entre o poder público e o cidadão sobre si, que é a expropriação, que é a retirada forçada da propriedade de um imóvel que até então integrava legitimamente o seu patrimônio. E para tratar, então, dessas três questões específicas, com essas premissas, reconhecendo a importância das unidades de conservação, mas também reconhecendo a necessidade de que elas sejam implementadas levando em consideração todos os seus efeitos, inclusive os patrimoniais, é que eu gostaria de dividir aqui o encaminhamento da minha fala em dois pontos, né? Um mais geral e daí pontos mais específicos. O ponto mais geral, até porque não é possível falar desse desafio de conciliar preservação e produção sem dele tratar, é lembrar que nós estamos diante de um ambiente constitucional, de um texto constitucional, que tem aí uma multiplicidade de direitos fundamentais reconhecidos. E o grande desafio é como conciliar esses direitos fundamentais. Até porque nenhum desses direitos fundamentais, isso é informação conhecida, goza de alguma posição de hierarquia superior em relação aos demais, pelo menos a priori. Não existe, então, hierarquia entre os vários direitos fundamentais, inclusive entre os direitos que estão em jogo aqui,
o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à proteção da propriedade, na propriedade privada. Aliás, eu costumo fazer lembrança de um trecho de uma passagem doutrinária do hoje ministro Luiz Roberto Barroso quanto a isso. Ele diz que, por mais relevante que seja, a defesa do meio ambiente é apenas um dos vetores constitucionais, que precisa ser conciliado com muitos outros. Então, se é inadequado, e é absolutamente inadequado de fato, dizer que a propriedade é ilimitada, até porque é indiscutível a necessidade do cumprimento da sua função social, também é inadequado o argumento de que a proteção de um outro direito fundamental, ainda que coletivo, ainda que difuso, possa servir de supedâneo para atropelar, para menoscabar a proteção de outros direitos fundamentais. Né? Então, e quando se fala em propriedade, ainda com a limitação objetiva do texto constitucional, no sentido de que a expropriação depende de prévia, justa indenização em dinheiro, com exceção daquelas hipóteses que o próprio texto constitucional estabelece. É com esse contexto, né, de tentativa de conciliação dos direitos fundamentais em jogo que chega a matéria aqui no Congresso Nacional, porque é o Congresso Nacional a casa que tem a legitimidade política, como eu disse antes, para, através da produção legislativa, tomar as decisões quanto à prévia ponderação, conciliação desses direitos em jogo. Bom, feito esse contexto geral, é possível, nesses 3 minutos que restam, falar brevemente das questões específicas. A primeira proposta dos projetos de lei é condicionar a restrição ao pleno exercício do direito de propriedade nesses locais à realização da prévia indenização. O argumento contra essa medida é no sentido de que, enquanto não houver a desapropriação, não há retirada de poderes do proprietário. Na prática, porém, isto não é completamente verdadeiro. Há muito tempo já a doutrina vem alertando para atos que são praticados pelo poder público, que restringem o direito de propriedade, mesmo antes de ser concluída a indenização nessas unidades de conservação que são de domínio público. E a jurisprudência também revela que é uma situação de controvérsia, uma situação de conflito. Há uma série de discussões judiciais em que imóveis não expropriados são submetidos a restrições do poder público, até mesmo a sanções do poder público, seja na esfera administrativa, seja na esfera penal, como se já tivesse sido concluído o processo de implantação de unidades de conservação. Então, aqui a gente está diante de uma escolha que o Poder Legislativo precisa fazer, porque é inegável que há efeitos imediatos com o mero ato de criação da unidade de conservação, ainda que não se tenha perspectiva do pagamento da indenização que constitucionalmente é devida. Em relação ao segundo ponto, da caducidade do ato de criação da unidade de conservação e, por consequência, da possibilidade de expropriação, também estamos diante de uma questão controvertida. Né? Quem defende que não é sujeitável à caducidade esse ato quando se trata de unidade de conservação, geralmente faz referência a 2 argumentos. O primeiro deles é o de que somente lei poderia reduzir ou alterar os limites de unidade de conservação. E o segundo deles é de que é necessário fazer uma distinção entre interesse público e interesse difuso. E aqui nas unidades de conservação nós estaríamos diante de interesses difusos. Agora, quando a gente olha a doutrina, olha a jurisprudência, essa é uma questão também controvertida. Né? O próprio Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de afirmar, embora de maneira lateral numa decisão, que a implantação em si da unidade de conservação não se completa com um ato de criação e que, portanto, não seria necessariamente uma violação ao dispositivo constitucional de reserva de lei a caducidade do decreto de criação quando ela ainda não foi efetivamente implantada. Além disso, e para ficar no tempo, deputado, há uma série de precedentes, inclusive recentes, mesmo do Superior Tribunal de Justiça e de alguns tribunais regionais federais, que reconhecem a aplicação da regra de caducidade da lei de desapropriação para unidades de conservação.
Eu depois até posso indicar aqui alguns desses precedentes. Então, é um tema controvertido também no judiciário e, por consequência, é um tema que interessa ao Poder Legislativo, já que é quem tem a capacidade de dirimir essas controvérsias e trazer segurança jurídica no bojo de uma lei geral abstrata de aplicação para todos. O terceiro e último tema também vai na mesma linha, né? A previsão em lei da necessidade de dotação orçamentária para a criação da unidade de conservação vai na mesma linha de tentar assegurar o reconhecimento e o pagamento das indenizações que são constitucionalmente asseguradas, previstas no texto constitucional, aproximando do regime geral de desapropriações. Eu concluo, né, dizendo o que eu falei no começo. O tema de conciliar não só preservação e produção, mas preservação com todos os aspectos, todos os valores constitucionalmente tutelados, inclusive valores de justiça social, é um grande desafio, talvez o maior desafio que a gente tenha hoje. Nas unidades de conservação, é indispensável que a conciliação desses valores passe pela efetiva garantia do pagamento de indenização a quem é devido. E talvez iniciativas do Legislativo, como essa que está sendo debatida, simples debate, depois a implementação, possam trazer à luz também algo que é um pressuposto que deveria ser uma prioridade. A discussão sobre o que nós, como sociedade, queremos. O que nós, como sociedade, queremos priorizar. Porque, afinal de contas, os recursos públicos sempre vão ser mais limitados do que as necessidades. Então, para que a política ambiental faça sentido, o poder público deve priorizar, a sociedade deve priorizar a política ambiental, o que, no caso das unidades de conservação, significa destinar também os recursos necessários à indenização, à desapropriação. Desculpe pelo avançar um pouco do tempo, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Nós que agradecemos. Nós vamos passar pela sequência. A próxima painelista é a Maria Dalci, da Associação Mineira de Defesa Ambiental. Depois será o Rodrigo Justus, Ângela Cuczak, Leandro Mitidieri e Pedro Puccini. Então, a próxima painelista é a Maria Dalci. Maria Dalci, você está com a palavra, você precisa ligar seu microfone. Nós estamos com um problema técnico, nós vamos continuar com o próximo painelista e depois a gente retorna com a Maria Dalci. O próximo painelista é o Rodrigo Justus, então. Deputado Rodrigo Agostinho, bom dia a todos aqui que participam da mesa. Esse tema dessa discussão, ele é um tema recorrente aqui nessa casa, não é a primeira vez que se discute essa questão. E aproveitando que estou falando em seguida do colega Leonardo Pape, então não vou repetir todos os argumentos que ele aqui colocou, apenas dizer que eu considero todos esses argumentos procedentes e parte deles, boa parte seria parte da minha fala. Então eu vou utilizar aqui o meu tempo de forma mais útil, né, e respeitando o tempo aqui para que a gente possa fazer, né, inclusive os debates depois, que muitas vezes é a parte mais enriquecedora dessa discussão. Eu li, deputado Agostinho, com muita atenção, não só o projeto e o apensado, mas também as suas considerações. Foi feito um longo parecer, isso mostra a preocupação com a questão das unidades de conservação. E nós, setor privado agrícola, nós temos essa preocupação, e há muito tempo. Né? Nós trabalhamos, o Brasil é o único país que aprovou um código florestal com tanta restritividade, né? Os proprietários amazônicos têm que conservar no seu imóvel 80%, os outros biomas também dentro dos seus percentuais,
Isso tudo tem um custo, tem um ônus para o produtor rural, e o produtor ele tem que cuidar da natureza para que não aconteça aqui o que acontece hoje lá na Europa, onde não tem abelha, onde está poluído, onde a APP de 2 metros de largura sem obrigação de revegetação e uma série de coisas. Então, nós não queremos que aconteça aqui o desequilíbrio ecológico que aconteceu lá, e, portanto, nós somos, como disse o Leonardo Pape, não se discute a questão da importância das unidades de conservação, e ela não pode ser relegada a um segundo plano de forma alguma. Agora, o que preocupa e tem preocupado os produtores é o que tem acontecido nos últimos anos, e quando eu digo nos últimos anos, eu digo desde a criação do Parque Nacional do Itatiaia até hoje, né, um dos mais antigos do Brasil, até hoje não houve a indenização das pessoas que moram lá, sejam produtores, sejam comerciantes, sejam donos de pousada. Nós temos uma questão muito séria da relação desses passivos da unidade de conservação. E nós temos para o produtor rural ainda, conforme disse aqui o Pape, né, embora, teoricamente, o ato da criação da unidade de conservação ele não afeta o direito de propriedade das terras dos detentores, na verdade, na prática, isso não ocorre. Vejamos que, por exemplo, né, os bloqueios que se faz a comercialização de produtos de áreas que foram criadas em cima de propriedades produtivas, né? E aqui, deputado, fazendo já um parênteses, nós não defendemos de nenhuma forma que uma unidade de conservação que foi criada, está lá intacta, seja invadida e seja feito cadastro em cima e que pessoas venham a grilar essas terras, de nenhuma forma. Nós estamos falando aqui daqueles proprietários que lá estavam conservando essas áreas, e às vezes se eles não estivessem conservando, nem a unidade de conservação teria sido criada. Nós estamos falando desse proprietário que depois não consegue mais crédito rural. Não sei se todos aqui sabem, mas a ferramenta que faz acontecer a atividade agropecuária é o crédito. A partir do momento que eu tenho a criação de uma unidade de conservação, acabou qualquer possibilidade do proprietário dar essa terra em garantia num financiamento bancário. Então, ele fica totalmente proibido de exercer as suas atividades. Depois ainda vem outras restrições, fiscalizações, então acaba que boa parte dos produtores, e estamos repetindo aqui, falando daqueles que legitimamente são proprietários, né, e estavam no domínio dessas áreas no momento da criação, esses produtores eles acabam tendo a vida econômica da propriedade completamente destruída. Então, temos um conjunto de direitos garantidos constitucionalmente, conforme aqui o Pape elencou: trabalho, dignidade, ordem econômica e social, e a questão ambiental e a proteção dessas áreas importantes, né, todos no mesmo patamar. E é por essas razões, da falta dessas desapropriações, das dificuldades no judiciário, como o senhor bem colocou aqui, deputado, a dificuldade, né, processo judicial, né, uma coisa que começa e nunca mais termina, né, e que nós vemos gerações e gerações de pessoas sofrendo com esse tipo de problema. Então, quando surge um projeto com esse tipo de proposição, na verdade, propondo coisas que, de forma direta ou indireta, têm sido aplicadas, inclusive pelos tribunais, né, a questão da caducidade, a questão de ter orçamento para pagar. Quando o poder público cria uma unidade de conservação, em qualquer esfera, federal, estadual e municipal, ocorre que se criou uma despesa para a administração, um ônus de se pagar. Então, da mesma forma como pode chegar a prefeitura e dizer para qualquer um de nós que a casa onde moramos será uma escola ou será um hospital e baixa um decreto de utilidade pública, nós não podemos nos opor, né, a não ser que esteja eivado de nulidade a questão da motivação do ato administrativo e tudo mais. Mas nós não podemos nos opor e nós teremos que ser indenizados, né? Então, esse é o ponto. Outra questão é quanto falta uma caixa preta, isso,
quanto falta indenizar das unidades de conservação já criadas, né? Essa é uma pergunta que ninguém nunca respondeu de forma objetiva. Toda vez que se vai fazer um plano de manejo nas unidades de conservação, na maior parte delas é impossível fazer a licitação de uma concessão de exploração, inclusive, né, da gestão compartilhada. Por quê? Porque a área pertence a um particular, embora seja uma unidade de conservação. Então, nós vemos aqui essa questão da criação da unidade de conservação como muito importante, e nós precisamos dar uma solução para isso. Não estamos propondo aqui que se anule todas as unidades de conservação. Inclusive, não é essa questão de se saber, de se escolher qual fica, qual não fica, mas a questão é que é necessário se criar uma prioridade para ver como regularizar essas áreas. Uma questão importante que está lá no seu parecer, deputado. O Código Florestal trouxe a possibilidade da compensação da reserva legal que falta em propriedades privadas no âmbito, né, dessas unidades de conservação não indenizadas. Isso é muito importante. De outro lado, joga o produtor num balcão que ele é obrigado a sair vendendo essa área, fracionando, vendendo em pedaços, às vezes vende e não recebe, escritura e não recebe, porque não existe negócio de terras à vista, muito difícil, né? Então, nós temos, sim, a nossa preocupação com a questão, acho que de todos aqui, né, de ambos os lados, ela é legítima, né, nesse aspecto, e nós temos sempre que temos a prudência nesse aspecto. E tem um outro ponto aqui, finalizando essa etapa aqui da discussão, deputado. Eu vi no seu parecer, né, a questão das metas internacionais e tudo mais, né? A meta de Aichi, que tem a nível global uma meta de 17% de conservação em média para os biomas terrestres, na verdade, a meta brasileira ela é maior do que a meta global. Inclusive, nós aprovamos lá na Conabio, né? Em 2013, até eu fazia parte da Conabio nessa época, né? A resolução 6, e nela foi fixado que até 2020 deveriam ser conservados por meio de unidade de conservação e outras categorias, incluído a APP, Reserva Legal e Terras Indígenas, pelo menos 30% da Amazônia e 17% dos demais biomas. Na verdade, verificando os dados de cadastramento rural, a questão das áreas indígenas e das unidades de conservação, nós temos 51% de área conservada, consideradas apenas as unidades de conservação de proteção integral. Então, nós temos, no universo do produtor rural, nós temos 240 milhões de hectares de área conservada, o que equivale praticamente 25%, né, do território nacional. Então, nós temos responsabilidade, nós queremos contribuir com o meio ambiente, mas nós precisamos resolver essa questão do pagamento dessas pessoas, o esvaziamento da vida dessas pessoas. Temos uma parcimônia nesse sentido, né? Inclusive, dentro dessa casa legislativa, né, aqui, o Congresso, trazer sugestões para que os senhores deputados também criem e viabilizem outros mecanismos que permitam ao produtor rural exercer os seus direitos na sua integralidade e não termos esses conflitos que acabam acontecendo nessas oportunidades. Então, eu agradeço aqui essa oportunidade e fico à disposição aqui para a sequência. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do coordenador de meio ambiente da CNA, Rodrigo Justus. Acho que a gente tem grandes desafios aí, pela fala do painelista. Eu particularmente tenho um medo muito grande quando a gente fica falando só em percentuais, porque não necessariamente a gente sabe que uma área significativa de unidades de conservação, e não só unidades de conservação, mas outros espaços territoriais protegidos, na verdade não estão implementados. Então, quando a gente só fala do ponto de vista de área, não necessariamente a gente está falando de proteção efetiva, mesmo em áreas, em regiões onde nós temos muitas unidades de conservação, as ameaças
elas continuam, né, e é diferente você tratar uma unidade de conservação de 100 mil hectares de uma reserva legal de 500 hectares. Então, você tem uma dificuldade do ponto de vista de qualidade ambiental e de manutenção da biodiversidade dentro dessas áreas. Então, é muito complicado sempre que se trata disso, mas de maneira muito clara a gente precisa, sim, de ferramentas. Eu acho que a gente precisa se debruçar quais são essas ferramentas para que, de fato, essas indenizações aconteçam e as unidades possam ser implementadas. Tem situações onde a propriedade está com um conjunto tão grande de restrições ambientais que aquilo deveria ser uma unidade de conservação e não uma propriedade privada, porque limitar, o excesso de limitação também dentro de uma propriedade privada também não é o desejável. Gostaria de indagar se a painelista Maria Dalci está com a possibilidade de fazer uso da palavra agora. Ela não está conseguindo abrir a câmera. Vamos ouvir então a painelista Ângela Kupsap, que é secretária executiva da rede PRO-UC. Bom dia a todos, bom dia, Rodrigo. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui de novo. E obrigada por esse espaço e estendo o agradecimento e o cumprimento a todos que estão presentes. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é a seguinte. Tem o último relatório do TCU, que divulgado agora no início de junho, faz alguns apontamentos muito importantes em cima do tema da regularização fundiária em unidades de conservação. E não tem como a gente discutir esse projeto de lei sem levar em conta o que está descrito no relatório do TCU, que é super importante da gente analisar. A gente não pode, acho que assim, tem uma questão que é determinante nesse contexto, que é qual é o direito, o que o Brasil está procurando estabelecer, o que esse projeto de lei traz para a gente daqui para frente como sociedade e como coletividade. O projeto de lei não traz em nenhum momento nenhum apontamento para a solução da questão fundiária. E não é olhando para trás e colocando no texto que, a partir de agora, as UCs que não forem regularizadas num prazo de 5 anos vão ter a sua caducidade, que isso vai se resolver. Isso o texto ele não traz nenhum apontamento no sentido de solucionar. E aí o relatório do TCU traz o seguinte: a maior parte das áreas hoje em unidades de conservação que precisam ser regularizadas, elas estão, especialmente das federais, elas estão sob domínio dos estados. Não se trata de propriedade privada, se trata de propriedade pública, a maior parte, não a totalidade, a maior parte. E esse é um primeiro ponto, para você resolver algumas questões. Então, assim, a gente aponta a que unidade de conservação X não está regularizada. Aí a gente vai olhar no mapa e ver a quem pertence essa área que não está regularizada. Em muitos casos, ela pertence aos estados. Ok, isso é uma situação a se resolver, uma questão de articulação entre instituições, e o relatório do TCU é muito claro em apontar este caminho. A outra coisa, quando a gente fala de propriedade privada, a gente tem que pensar que um dos problemas principais não é o recurso e tampouco o pagamento, e sim a aferição da cadeia dominial dos imóveis privados a serem desapropriados. Gente, é muito difícil você localizar toda a cadeia de documentação para você poder fazer a regularização fundiária. Então, assim, a gente conhece na prática inúmeras áreas protegidas que passam por isso. Você tem o recurso. E aí a gente tem que falar um pouco da Câmara de Compensação Ambiental, que determinou recursos para regularização fundiária, mas não se consegue regularizar. Então, uma coisa, se a gente quer discutir com seriedade regularização fundiária, imagem internacional do Brasil, proteção de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, água, polinização, ar, solo fértil, continuidade de possibilidade de produtividade do setor produtivo brasileiro, a gente tem que olhar para isso com seriedade. Não é colocando 2 artigos no projeto de lei que vai resolver a situação. A gente tem que olhar para trás
olhar o que tem para resolver da parte documental, que é assim, e o relatório do TCU ele é muito claro também em apontar que esse problema ele não é um problema do SNUC, ele é um problema fundiário do Brasil. Inúmeros órgãos, assim, é muito, eu costumo falar sempre que uma unidade de conservação ela é um alvo fácil, né? Porque ela está lá determinada, estabelecida, decretada, criada, então, através de um instrumento legal, ela é decretada com um determinado tamanho, num determinado formato, numa determinada localização. Mas quando a gente olha para o Brasil como um todo, tem muita área por aí que não tem título, que não tem área regularizada de fato, e que você não tem como provar quem é o dono, no fim das contas. Esse é um problema muito sério. Por quê? Hoje, o ICMBio, eu vou me restringir aqui às questões das unidades de conservação federais, para não entrar nos detalhamentos estaduais, que seguem a mesma lei. Mas o ICMBio, via de regra, ele só pode fazer o pagamento quando toda esta cadeia dominial ela está bem estabelecida. Senão, não pode. E o trabalho que isso dá para fazer, e o tempo que isso leva, e principalmente toda a burocracia que tem no meio do caminho, às vezes é um impeditivo super sério. A gente tem inúmeros parques nacionais com recursos prontos em caixa, através do Fundo de Compensação Ambiental, prontos para serem executados, e a gente não consegue fazer isso caminhar, muito por conta dessa ordem de documentação. Então, assim, se é tema dessa casa, levar esse assunto a sério, tem que olhar para isso em primeiro lugar. Não é uma questão de recurso, quando a gente fala em regularização fundiária. Nem sempre é recurso. Tem muita questão de recurso? Tem. Mas isso tem forma de resolver. Mas, assim, a questão é um pouco mais complexa. E o PL, o projeto de lei, ele é muito raso na sua análise. Então, quando a gente olha o parecer do deputado Rodrigo Agostinho e vê toda a argumentação em defesa de por que esses territórios têm que ser protegidos, a gente está olhando com profundidade para o futuro desse país. A gente está falando de continuidade. Gente, a gente está atravessando a maior crise hídrica da história. Eu moro no estado do Paraná, que é um estado conhecido por ser um estado altamente produtivo, por ter chuvas, por ter um solo fértil, e a gente está tendo crise de água no estado como um todo. Os rios estão secos. Por quê? Porque se desmata demais. Unidade de conservação, em essência, é a ferramenta mais eficiente quando a gente pensa em manter floresta em pé. Porque, e aí eu concordo com a fala do deputado Rodrigo, quando ele fala que percentual é uma coisa um tanto quanto vazia. A gente tem que pensar em tamanho de área, em manutenção dessas áreas. E aí a gente entra em conceitos de biologia da conservação, que dizem muito claramente que se uma área não tiver um certo tamanho, não tiver um certo formato, ela não vai se manter em longo prazo. Ela vai virar um pedaço de mato que não tem ali a qualidade ecossistêmica e não vai manter os nossos serviços ambientais. Então, mais do que falar um pouco das questões, eu tinha preparado um pouco essa fala no sentido de trazer a questão do direito fundamental, do artigo 225 da Constituição, do quanto a lei do SNUC, a lei 9985, ela é muito clara quando ela fala do que é criação, do que é a implantação das unidades de conservação e de como esse rito deve ser seguido, dos inúmeros estudos técnicos que antecipam a criação de uma unidade de conservação, que ela não é simplesmente estabelecida num lugar pela vontade de alguém, mas sim tem todo um trâmite, uma base técnica do ponto de vista de por que essa área precisa ser protegida e conservada. Mas eu resolvi, no meio do caminho aqui, mudar e falar um pouco, trazer essa questão que eu acho que é fundamental, porque, assim, inclusive o texto é muito infeliz, né? Porque o texto do projeto de lei, porque em nenhum momento ele fala a partir de quando isso vale. Então, assim, a gente vai tratar de caducidade após 5 anos, a gente vai perder desde o Parque Nacional do Itatiaia até o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que foi talvez um dos últimos a serem ampliados aí no território terrestre, quando a gente fala de áreas federais. E aí a gente tem que se perguntar se é isso que o Brasil quer. É isso que o Brasil quer passar para fora? É isso que o Brasil quer fazer quando trata dos seus compromissos internacionais? As metas de Aichi são muito claras. Quando a gente fala de áreas protegidas, de 17% do território
em áreas protegidas, a gente está falando de unidades de conservação da natureza. A gente não está falando de outras formas. Outras formas são outras legislações, servem para outras coisas. Unidades de conservação são territórios que são estabelecidos através de decreto de lei específica e que devem ser mantidos como tal. Eles estão ali por uma função ecológica, ecossistêmica e, principalmente, eu trabalho com isso há 20 anos. Unidade de conservação, cada vez mais eu tenho mais clareza. A gente cria para a gente manter a qualidade de vida humana. Mais do que a onça pintada, mais do que o bicho, mais do que a planta, é para a gente manter qualidade de vida humana. Então, vamos entrar na questão da caducidade das unidades de conservação? A gente vai perder todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A imagem do Brasil, que já é péssima nesse momento internacional, vai ficar um pouco pior, a gente sabe disso. E isso vai trazer consequências para os negócios. Eu não sei se vocês viram, mas anteontem saiu uma carta assinada por mais de 170 empresários de grande porte, falando do impacto dos projetos de lei que essa casa estão aprovando recentemente ou discutindo recentemente para a economia do país. Né? Acho que é até bom dar uma olhada nessa carta, para quem não viu. E o segundo ponto a gente vai perder serviços ecossistêmicos, a gente vai perder água, a gente vai perder chuva e polinização. Então, esse projeto de lei, ele deveria estar sendo discutido num outro âmbito. Na verdade, esse projeto não deveria estar sendo discutido. A gente deveria estar discutindo regularização fundiária com seriedade, visando resolver as questões de ordem burocrática para que a regularização possa ser feita e, assim como apontou o relatório do TCU, eu já estou terminando, assim como apontou o relatório do TCU em auditorias anteriores, que recomendou que a Presidência da República determinasse quem são todos os órgãos envolvidos e qual é a sequência de fatos que se pode fazer para determinar a regularização fundiária, que isso fosse cumprido. É isso que a gente devia estar discutindo aqui hoje. Obrigada, Rodrigo. Obrigado, Ângela, pelas considerações. Ângela, que é secretária executiva da rede PRO-UC. Eu indago mais uma vez, a gente já está com a Maria Dalci a postos para que ela possa fazer uso da palavra. A gente continua com esse problema técnico com a Maria Dalci. Passamos a palavra, então, ao senhor Leandro Mitidieri, que é coordenador de GTs, coordenador do GT de Unidade de Conservação do Ministério Público Federal, para suas considerações. Bom dia a todos, me ouvem? Eu tive Agora, no meio da fala da Ângela, eu tive uma queda aqui na internet, mas acho que eu voltei aqui. Então, vamos lá. Bom dia a todos, agradecendo muito o convite. Eu quero dizer que o nosso grupo de trabalho do Ministério Público Federal, coincidentemente, a maior preocupação do GT, né, do grupo de trabalho, era justamente a regularização fundiária. Tanto é que o nosso grupo de trabalho, o nome dele era Grupo de Trabalho de Regularização Fundiária de Unidades de Conservação. Hoje em dia, como o cenário mudou completamente, não estamos discutindo mais, vamos dizer, a implementação das unidades de conservação. Hoje, essas unidades esses espaços estão sob ataque, por várias frentes. Então, o nosso GT, ele até teve que mudar o foco, e hoje é um GT que trata de forma mais geral das questões envolvendo a unidade de conservação. Mas quero reforçar essa ideia de que essa foi a preocupação, inclusive com o pensamento de várias soluções para que se alcançasse a justa indenização dos proprietários que sofrem, sim, essa intervenção do poder público com a criação de uma unidade de conservação. Então, o Ministério Público Federal, com a sua notória atuação em defesa dos direitos do meio ambiente, ele também é
né, fiscal da lei e da Constituição, e entende que tem que haver a devida indenização, sim, dos proprietários. Agora, não há dúvida que a solução, né, até o deputado estava falando de soluções mágicas, até se der tempo, o MPF também pensou algumas soluções mágicas aí também, assim, vamos dizer, solução numa tacada só, quando na verdade todos nós sabemos, é uma questão de vontade política. Um Estado, né, ou ele regulariza unidade de conservação, implementa esses espaços, ou não implementa. Ou ele regulariza as terras quilombolas, ou ele não regulariza. Se ele tiver vontade, ele regulariza. Se ele não tiver vontade, ele não regulariza. Mesma coisa terras indígenas e por aí vai. Reforma agrária também, né? Então, a gente sabe que a questão é mais complexa, de vontade política, né? Agora, o MPF também pensou em soluções mágicas aí, algumas foram tentadas, se der tempo eu abordo aqui. Agora, precisamos falar que a solução do projeto de lei que hoje discutimos aqui, data máxima vênia, é uma solução trágica, né? Com todo respeito, né? Mesmo com intenções boas, o que, né, se extrai do texto do PL é uma situação extremamente preocupante, porque quando você vê o anúncio do PL, ainda se fala, né, de que é algo visando as novas unidades de conservação a serem criadas, mas no texto, por exemplo, você não tem isso. Então, eu me pergunto aqui, né, com o texto que está lá, né, uma vez aprovado, né, você pega o próprio caso de Itatiaia, que é citado aí, tanto na mensagem, foi citado aqui pelo meu colega panelista. Então, o que acontece? Aí aprova-se o projeto e aí você pega uma situação como a de Itatiaia, em 5 anos não regularizou, então ela some, né? Então, isso vai acontecer pelos nossos cálculos do GT, né, que vínhamos acompanhando as unidades de conservação federais. Eu acho que isso vai acontecer, eu acho que praticamente com todas as unidades de conservação. Então, federais. Praticamente todas. Quase nenhuma tem consolidação territorial. Então, esse PL, eu não tenho dúvida de dizer, não estou afirmando que essa seja a intenção, né, dos seus proponentes, mas ele, na prática, ele significa fazer ruir o SNUC, né? E eu fico me perguntando, porque, como é dito, né, por exemplo, o Brasil teria áreas preservadas demais, né, acima das metas de Aichi, tudo mais, mas eu me pergunto, porque, veja, qual a estratégia, né, de um país, né, para crescer a sua produção, né, no campo, né? Seria rever essas áreas protegidas demais, né? Ou então, se a gente não deveria estar voltando a discutir a questão das terras improdutivas, né? Eu sei que a afirmação, né, agora recorrente, voltou com força aí, é de que não existiriam terras improdutivas no país, porque ele é celeiro do mundo, então não tem terra produtiva. Esse argumento, né, além de estar nessa disputa de estudos daqui e de lá, você tem, por exemplo, estudo, né, CNPq e USP, que mostram, né, são 175 milhões de hectares improdutivos ainda. Mas veja, eu fui procurador do INCRA durante 9 anos, então esse argumento data máxima vênia, ele não se sustenta com um mero passeio aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, um estado extremamente denso e pequeno, né? Imagina em estados maiores, né, e menos densos, né? Um passeio aqui que essa comissão pudesse fazer, né? Todos já fizeram isso, mas vão ver que existem muitas terras improdutivas. Então, eu não estou aqui tentando converter os já convertidos de um lado ou de outro, mas para os que nos assistem, né, e que vão assistir essa audiência pública é para isso, né?
eu coloco essa questão. O que fica claramente em jogo é qual a estratégia que um país adota diante desse cenário, né? Avançar sobre espaços territoriais especialmente protegidos do meio ambiente, né? Ao invés de, por exemplo, atacar terras improdutivas, como agora o INCRA, né, por meio do seu presidente, já declarou que não vai fazer mais reforma agrária, né? Então, essa questão, para mim, é o que está bem claro nas opções que a gente vê nesses projetos de lei, né, atacando a unidades de conservação, áreas de preservação permanente, né? Enfim, todos esses avanços ambientais, né? E só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem um problema muito grande nessa questão, tanto da distribuição da terra quanto a sua função social, porque se a gente notar, o Brasil nunca fez uma reforma agrária, como, por exemplo, Lincoln fez pelo Homestead Act nos Estados Unidos, em que distribuiu 270 milhões de acres de terra, né? Muito mais do que os 15 milhões de acres de terra da revolução da reforma agrária de Cuba, Estados Unidos. Então, o Brasil não fez nada parecido com isso, né? Podemos dar os exemplos da própria Inglaterra, que teve os cercamentos, mas tem na sua história, né, uma mediação de conflitos em que havia uma defesa, sim, da pequena propriedade, o que não houve, né, desde a lei de terras nossa no Brasil. Então, eu entendo que é isso que está em colocação, e eu lanço essa reflexão, insisto nessa reflexão, para dizer, né, que o Brasil agora bate o recorde novamente, em abril, né, o recorde de exportações do agronegócio, né, com as suas 334 unidades de conservação federais. Então, veja, é parecido aquela discussão também, né? O Brasil chegou à 6ª economia mundial com a legislação trabalhista, do jeito que estava. E hoje bate o recorde com as 334 unidades de conservação. Então, fica essa pergunta: por que um projeto tão intenso na sua intervenção sobre o SNUC, né, mexendo nas bases do SNUC, podendo fazer ruir o SNUC, se hoje você consegue, né, esse desempenho notável do nosso agronegócio, muito importante para o país, com as 334 unidades de conservação federais, fora as estaduais e as municipais. Indo diretamente já mais para a questão técnica da regularização fundiária, meu tempo já vai acabar, vou tentar concluir em outra fala, mas a regularização fundiária, como já dito aqui, né, ela não se trata só de dinheiro. A gente vê, por exemplo, agora em Rondônia, na questão da Resex Jaci Paraná e Parque Estadual de Guajará-Mirim, em que são propriedades da União e que hoje estão sendo agora diminuídas pelo Estado de Rondônia, né, sem ter nenhum problema, sem estar por trás nenhum problema de regularização fundiária. A própria IN, a Instrução Normativa 2 de 2009 do ICMBio, ela deixa bem claro, né, que, havendo o título válido, e a IN, veja bem, ela não cobra o procedimento de regularização fundiária do ICMBio, ele não cobra a cadeia dominial inteira até o destaque válido do patrimônio público. Ela só exige uma certidão trintenária. Então, veja, como já dito aqui, né, pela Ângela, né, a questão toda, e acho que até para o próprio deputado, a questão toda, antes de mais nada, é a gente entender como esses proprietários também se apresentam, né, reivindicando os seus direitos, porque se tiverem a cadeia dominial apresentada com essa certidão trintenária, que o INCRA até não, como eu estou colocando, ele vai só até essa exigência dos 30 anos, ele vai ter, inclusive, a possibilidade, que é uma das questões que mais à frente, se eu puder, eu posso explicar, é a proposta de se trabalhar a desapropriação indireta. Então, tive a minha propriedade legítima afetada pela criação da unidade de conservação, independentemente de ter acontecido ou não a expropriação e a indenização, eu faço jus a uma desapropriação indireta, uma indenização. Então, desculpe, estourei aí o tempo e penso em complementar mais à frente.
Obrigado ao senhor Leandro Limitidieri, que é coordenador do GT de Unidade de Conservação do Ministério Público Federal. Indago a Maria Dalce se ela já conseguiu resolver o seu problema técnico. Vamos passar, então, a palavra ao painelista, o senhor Pedro Putini Mendes, que é advogado e professor de Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio. Bom dia, me ouvem? Sim. Prezados parlamentares, colegas de área técnica, servidores da Câmara dos Deputados, ouvintes, telespectadores, saudações a todos e os meus mais sinceros agradecimentos por compor essa lista seleta de técnicos convocados para contribuir com a iniciativa em discussão, na forma como foi convidado, como técnico, advogado, professor e pesquisador. Bom, a meu ver, embora não resolva o problema por completo e nem prejudica o meio ambiente, apresenta-se dentro de uma legalidade e soluciona uma lacuna jurídica na questão da indenização aos particulares que tiveram seus imóveis desapropriados ou em vias de desapropriação para fins da criação de unidade de conservação. Isso porque, atualmente, a Lei Federal 9985 de 2000, ela não prevê um tempo limite para a indenização dos proprietários que tiveram terras desapropriadas por decretos que criam unidade de conservação. E assim, como já disseram alguns painelistas anteriores também, acaba estabelecendo uma insegurança jurídica tanto para o poder público, que precisaria necessariamente prever tempo, recursos para isso, como também para os proprietários prejudicados pela falta de indenização, das posses que perderam e que ficam sem qualquer previsão de recebimento. Na minha abordagem, eu pretendo resumir aqui tecnicamente o que realmente estamos discutindo nesse projeto de lei, que não há ameaça, tragédia ou ataques nesse projeto de lei, pela diferença técnica, jurídica, que há entre atos ambientais e fatos administrativos. Na verdade, nós não estamos discutindo aqui atos ambientais, mas sim questões administrativas na criação das unidades de conservação. A sugestão parlamentar, pelo que eu fiz leitura, ela está suprindo uma omissão quando acrescenta, mas não modifica, né, a lei das unidades de conservação, inserindo de maneira simplória, clara, objetiva, 2 artigos, o 22B, que determina a indenização justa e prévia em dinheiro e também determina a caducidade do decreto em 5 anos, caso não haja pagamento, e o 22C, que determina a necessidade de previsão orçamentária completa, efetiva, para a indenização aos afetados, onde estamos falando aí de pequenos, médios, grandes, em uma infinita diversidade de realidades, contextos, situações, enfim. Então, atualmente, essa lei, a lei das unidades de conservação, ela não determina, aliás, ela apenas determina como prévios os estudos para a criação das UCs, e não uma previsão orçamentária, né, o que gerou, atualmente, um caminho inverso, né, que temos visto atualmente aí com um programa de adoção de parques, onde, novamente, os particulares interessados é que vão começar a disponibilizar recurso financeiro para subsidiar as áreas públicas, né, cujos recursos aí para subsistência e manutenção muitas vezes não são suficientes, né? Então, não se trata de uma inovação, né? Aliás, na verdade, é uma inovação, mas não uma alteração da regra anterior, né? Uma inovação bem observada, não só com relação a justa e prévia indenização, como principalmente a caducidade dos decretos onde o pagamento não é realizado, já que essa situação, como também já foi apresentado pelos painelistas anteriores, né, até mesmo pelo próprio relator, já está ajuizada em diversos tribunais pelo país, né, com sentenças e acórdãos favoráveis, de forma que o PL vai acabar reduzindo essa judicialização. Bom, então, retomando o ponto principal que nós estamos aqui discutindo, né, é de suma importância fazer essa separação, que na criação das unidades de conservação, temos atos ambientais e temos fatos administrativos, que são regidos por normas distintas, né, e que não se confundem, mas se complementam. Na perspectiva do direito ambiental,
nós temos que considerar que a criação das unidades de conservação, na perspectiva da proteção à natureza, ao meio ambiente, acontece a partir de ato do poder público que preenche requisitos da lei especial, da 9985 de 2000. E assim depende da criação do ato normativo específico que satisfaz os requisitos da lei das unidades de conservação. O estudo técnico, consulta pública, enfim, o que determina a lei das unidades de conservação. Mas o ponto é, isso não se confunde e nem depende necessariamente do ato de expropriação, que retira as áreas dos particulares, né, dos proprietários, e afeta definitivamente para a finalidade ambiental específica da unidade de conservação. E assim, enquanto não acontece isso, é mantido o direito de propriedade, né? Afinal, são atos administrativos. Então, na perspectiva do direito administrativo, temos a necessidade de praticar alguns atos para efetiva implementação dessa UC e para sua consolidação. Então, são medidas necessárias para que ela efetivamente saia do papel, que é a grande crítica, né, aos parques de papel, aos parques virtuais, né, e que se concretize realmente na realidade. São os fatos administrativos. Então, não dependem da Lei 9985 de 2000 e do direito ambiental, mas se submetem a regras de direito administrativo, especialmente quanto à expropriação forçada, que diz o Decreto-Lei 3365 de 41. Então, é nesse ponto que o projeto de lei discute, não com relação aos atos ambientais. Dessa forma, embora seja bem intencionado o projeto de lei, ele também não resolve por completo o impasse entre a administração pública e os particulares, porque mesmo que vários precedentes do STJ, TRF, sejam favoráveis à caducidade dos decretos em 5 anos por completo, como pretende o PL, né, não há uma unanimidade desses julgados no sentido de que prescreve apenas a ação expropriatória, também a declaração de interesse social, enfim. O fato é que não extingue o parque, não extingue a unidade de conservação, o que somente acontece por força de lei, como prevê a legislação, né, sem contar que essa intenção de caducidade em 5 anos, essa declaração de utilidade pública, de interesse social, que é o que está se discutindo a caducidade, isso pode ser reeditado, né, por decretos que vão renovar essa utilidade pública ou interesse social. Então, dessa forma, o que acontece hoje é que os proprietários ficam em posse desses imóveis nessa situação indefinida, público-privado, né, e somente vão ser ressarcidos numa ação própria por via da desapropriação indireta. Então, o ajuizamento desses casos não pagos, que nós estamos discutindo, que é a ideia da alteração que traz o PL, ele se deve à interpretação da legislação correlata, não a 9985 de 2000, né, e o fundamento está na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 24, o Decreto-Lei 3365 de 41, que fala da caducidade em 5 anos, o artigo 10, e também a Lei Federal 4132 de 62, que fala do prazo de 2 anos para expropriação a partir do decreto de interesse social. Então, as ações têm sido ajuizadas sob esse fundamento. O projeto de lei está trazendo essa lacuna, trazendo esses 3 fundamentos para dentro da 9985, sem extinguir as unidades de conservação. Bom, apenas para citar aqui a questão dos precedentes, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu exatamente nesse sentido, e eu digo que é o recurso especial, é o 191.656 de São Paulo, de relatoria do ministro Hamilton Carvalho, em 2010, que decidiu exatamente nesse sentido, a aplicação da caducidade em 5 anos. O recurso especial, tem aqui também o número 1434520 do Paraná, de relatoria do ministro Mauro Campbell, publicado em 2018, também decidiu pela aplicação da caducidade, da declaração de utilidade pública no prazo de 5 anos para fins expropriatórios. E numa pesquisa de jurisprudência que eu fiz, preparando para manifestar esse parecer técnico, também são encontrados precedentes do TRF, primeira região, tem aqui 000201, 52/2007, desembargador federal Girair Aram Meguerian, com relação ao Parque Nacional da Serra da Canastra, que indenizou 35%
das áreas desapropriadas, né, de 200 mil hectares. Também existe no TRF Primeira Região um caso que trata do Parque Nacional Nascentes do Rio Parnaíba, no sentido de que houve caducidade, mas tão somente com relação à declaração de desapropriação por interesse social, que é o que eu estou diferenciando aqui na discussão. No TRF Segunda Região, tem a questão do Parque Nacional de Itatiaia, no mesmo sentido, porque as ações de desapropriação foram movidas em 2014, muitos anos depois do decreto de desapropriação. TRF Terceira Região, eu não encontrei entendimento firmado em sede de apelação, porque ainda existem questões discutidas ainda em instrução, como, por exemplo, o Parque Nacional de Serra da Bodoquena. TRF Quarta Região, a discussão do Parque Nacional da Ilha Grande, que também foi declarada a questão da caducidade em 5 anos, apenas a declaração de utilidade pública. TRF Quarta Região, Parque Nacional da Serra de Itabaiana, também nesse sentido. Enfim, e atualmente, como eu disse, no meu estado de Mato Grosso do Sul, se discute a caducidade do decreto que criou o Parque Nacional de Serra da Bodoquena, em 21 de setembro do ano de 2000, e que desapropriou 76 mil hectares e não indenizou mais do que 20% ainda dos proprietários dessas áreas. E, no caso, também não foi feito plano de manejo em tempo hábil, enfim. Só que o problema disso também é a fiscalização que é feita sobre as áreas que não estão ainda no poder público, são pertencentes a esses proprietários, porque não expropriadas, e sujeitos à fiscalização de Polícia Militar Ambiental, do IBAMA, do ICMBio, as dificuldades de regularização ambiental que são encontradas nesse sentido, que essas áreas estão em bases de dados com unidades de conservação, e no momento que esse proprietário vai fazer regularização por meio do sistema CAR, utilização de cotas, não consegue. Então, são muitos os problemas criados nesse sentido que esse projeto de lei, sim, vai acabar auxiliando. Então, assim, com devido respeito às opiniões manifestadas antes do meu parecer, e até com relação ao relatório feito pelo deputado Rodrigo Agostinho, que muito bem ponderou as questões ambientais no seu parecer, mas não estamos discutindo aqui essas questões ambientais. Discutimos apenas uma situação administrativa que as precede, ou seja, o poder público pode pagar, que é o projeto de lei vai acabar complementando. E também uma situação administrativa que sucede, ou seja, e se não pagar? O meio ambiente é afetado? Não, porque para a criação ou manutenção dos parques são necessários recursos, o que tem sido feito até por particulares agora nessas alternativas de adoção de parques, enfim. Também sugere-se a criação de unidade de conservação de uso sustentável, que tem mostrado mais eficiência. E, afinal, o governo também não pode simplesmente se apoderar do patrimônio privado sem capacidade de pagar e, principalmente, de manter. Muitos estudos e alguns artigos científicos também já demonstram melhores eficiências quando da utilização de RPPNs e, enfim, algumas modalidades de unidade de uso sustentável em detrimento das de proteção integral. Eu tive até a oportunidade de abrir uma discussão semelhante na minha dissertação de mestrado em desenvolvimento local, quando nós confrontamos unidade de conservação de proteção integral com uso sustentável, com indicadores de desenvolvimento local, demonstrando que nessas últimas, ou seja, as de uso sustentável, temos, de fato, a melhoria em alguns indicadores socioeconômicos, e não apenas ambientais. Eu estou dizendo aqui IDH, PIB, enfim, alguns indicadores nesse sentido. Portanto, senhores, esse PL ele poderia ser ainda mais resolutivo, né? E incluir tanto a caducidade da declaração de interesse social, né, como também esclarecer essa questão, talvez para evitar essa mistura dos assuntos, como também incluir a questão da redução dessas áreas caso não sejam indenizadas. Então, fica evidente, com base na interpretação da legislação que eu trouxe aqui, e a resposta na jurisprudência também, que na atual situação, os parques permanecem criados, caducos, sem a prática de atos administrativos expropriatórios, e os particulares acabam tendo que buscar em juízo a compensação pela omissão do poder público mediante desapropriação indireta. Então, enfim, mesmo que se fale na criação de espaços protegidos em nome do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu reitero que esse não é o mérito da discussão. Se fosse, não seria ter argumento para genericamente sobrepor o direito de
de propriedade que são do mesmo patamar constitucional, como foi apresentado por painelistas anteriores, né? E também o direito de propriedade, ele não necessariamente implica menor proteção ambiental de maneira geral, né? Pois há muitos bons exemplos de projetos particulares de conservação com gestão pública, lembrando também essas recentes modificações normativas que permitiram a adoção de parques e, enfim, é necessário observar essa discussão toda sob a ótica dos indicadores, sob a ótica do desenvolvimento local e a devida técnica jurídica que eu busquei trazer aqui na interpretação dessa situação. Então, eu agradeço mais uma vez e coloco-me à disposição também para eventuais aprimoramentos do projeto de lei, debates e eventos complementares. Muito obrigado. Agradeço ao painelista. Nós não temos nenhum deputado inscrito. Eu vou ler algumas perguntas. Recebemos um número muito grande de perguntas e muitas não têm a ver com o tema de unidade de conservação. Então, eu vou fazer, nesses casos, vou fazer apenas o registro. Nós recebemos contribuições de Marcos Aguiar, que trata da possibilidade de utilização de outros mecanismos previstos em lei, como compensação de reserva legal, servidão ambiental e pagamento de serviços ambientais. Ele faz uma série de considerações sobre a questão do Rio de Janeiro. Alessandro de Souza, sobre questões relacionadas à IPTU. Gustavo Henrique, que trata da questão de especulação imobiliária. Muitas contribuições de Gustavo Henrique. Alessandro de Souza, Marcos Aguiar, tratando da questão também de unidades de conservação do Rio de Janeiro, e indagando, né, se a Câmara dispõe de levantamento sobre emendas parlamentares destinadas à consolidação de unidades de conservação. Enfim, nós temos aqui um conjunto grande, porque as áreas privadas não indenizadas não recebem incentivos para serem convertidas em RPPNs e RPDS. Essa particularmente é novidade para mim. Enfim, nós tivemos muito problema técnico no caso da painelista Maria Dalci, que mandou uma consideração por escrito, que fala que o autor da proposta faz parte de uma família tradicionalmente loteadora no município de Ibirité, que abriga parte do Parque Estadual do Rola Moça. E ela faz uma série de considerações relacionadas a esse possível conflito de interesse. E ela diz que o projeto, então, não pode ser aprovado, a desapropriação e indenização tem que ser prevista no bojo da política pública de criação de UCs necessárias à proteção de ambientes naturais e não de forma pontual. Eu quero agradecer a todos os painelistas que participaram desse debate. Como relator da matéria, eu gostaria que, se possível, os painelistas que estão aqui mandassem sugestões de alternativas ao texto. Eu, particularmente, já trabalhei na criação de unidades de conservação e eu sei as dificuldades que a gente tem. Um parque, por exemplo, como o do Parque Nacional do Itatiaia, eu sou um frequentador desse parque. Uma boa parte das áreas privadas já estão todas em nome de espólios. O parque foi criado há muitos anos e nesses casos é muito difícil de dizer a quem indenizar. Eu acho que esse é um ponto que foi colocado pela painelista Ângela, que é o problema da cadeia de dominialidade. Esses processos se arrastam há muito tempo. Muitas vezes os proprietários rurais não dispõem dos recursos financeiros para resolver problemas de espólio, problemas de titulação dessas áreas, e aí o poder público, por uma questão de insegurança jurídica, também não sabe a quem indenizar e fica esperando resolver o problema fundiário, e uma hora o problema é fundiário, outra hora é o problema orçamentário. Nós temos vários recursos de fundos, inclusive, em situações onde você tem o dinheiro, mas você não tem o orçamento, né, por conta do teto de gastos. Então, eu particularmente acho que a gente poderia sim encontrar uma solução alternativa onde a gente garantisse prioridade de recursos para consolidação dessas unidades de conservação, para criação de unidades novas, para regularização fundiária,
onde a gente criasse, estabelecesse talvez uma priorização para os pagamentos de precatórios ambientais, né, uma escala de prioridade para esses precatórios, para que isso possa ser resolvido. Acho que a gente pode pensar em algumas soluções alternativas para isso, alternativas inclusive ao meu relatório. O meu relatório é pela simples rejeição do projeto, apesar de ser um relatório extenso, mas eu particularmente acredito sim numa solução, porque não interessa a ninguém que essa situação persista, mas também não interessa que a gente desmonte todo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, eu acho que a gente precisa encontrar uma solução conciliatória. Vou conversar com a presidente da comissão para que esse projeto não seja pautado nos próximos dias, para que a gente possa encontrar uma solução alternativa. Aqui nós temos vários juristas participando, pessoas que conhecem a realidade do problema. Eu já vivenciei isso na prática, você ter o recurso e você não ter as condições para fazer o pagamento. No Brasil, a gente tem vários problemas, isso não se resume a isso. Muitas unidades da Amazônia foram criadas em terras públicas não destinadas e no dia seguinte aparecem pessoas se dizendo proprietários dessas áreas. A gente tem unidades que a gente tem o recurso, mas você tem uma insegurança jurídica nos títulos, você tem problemas de espólio, você tem uma família inteira disputando a propriedade daquela mesma área, você tem problemas do ponto de vista de estrutura administrativa, os órgãos ambientais normalmente não têm técnicos, faltam técnicos especializados na questão de dominialidade, de questão de regularização, então você tem às vezes bons técnicos na área de biodiversidade, mas faltam, às vezes, os profissionais na questão fundiária. Você tem um problema de judiciário, o judiciário brasileiro não consegue dar a celeridade que se espera dessas questões. Em algumas situações, é importante dizer, em algumas situações, a propriedade privada com a unidade de conservação não é o principal problema. É importante a gente entender isso, né? Às vezes é desejável você ter, por exemplo, uma pousada dentro de uma unidade de conservação que possa garantir apoio à visitação pública. Esse é um tema extremamente polêmico, mas a gente precisa repensar, às vezes, uma série de situações. Então, eu particularmente acho que a gente tem um desafio aí. Algumas restrições em unidades de conservação de usos sustentáveis podem ser classificadas como desapropriação indireta, mas nem todas. Então, eu acho que a gente precisava também estabelecer com clareza esse limite, esse limiar, né? Porque a gente tem situações de proprietários pedindo desapropriação indireta em situações de unidade de conservação de uso sustentável que, na verdade, são compatíveis com a utilização da propriedade. Então, a gente tem pontos a serem esclarecidos, algumas coisas poderiam ser esclarecidas por meio de regulamento, né, de decretos regulamentadores, outros apenas com mudança da lei. Então, eu peço encarecidamente às pessoas que estão aqui que me encaminhem sugestões para que a gente possa tentar caminhar na direção de um texto que ajude a resolver esses problemas, em vez de criar problemas novos, né? Quero agradecer mais uma vez a toda a equipe da Câmara dos Deputados. Indago se algum painelista gostaria de mais uma vez fazer uso da palavra para alguma complementação, senão eu vou caminhar para o encerramento. Ninguém, então eu vou encaminhar para o encerramento. Quero agradecer a toda a equipe mais uma vez, da Comissão de Meio Ambiente. Quero agradecer a todos que estão aqui e, então, declaro encerrada essa reunião e que a gente possa, acredito que a Ângela gostaria de fazer uma consideração final. Ângela? Levantei a mão muito tarde aqui, mas obrigada, Rodrigo, pelo espaço. Assim, só para complementar a sua fala, eu acho que vale a pena uma convocatória entre alguns desse grupo aqui, para a gente estabelecer alguns critérios realmente para resolver. Não adianta resolver uma questão administrativa e criar um problema internacional ou um problema de simplesmente falta de futuro para esse país.
Então, eu acredito que é de interesse, por exemplo, da CNA estabelecer um bom encaminhamento para uma questão dessas. A gente sabe que o agro, aquele que exporta, que está preocupado com mercados internacionais, não quer ver uma imagem negativa do país, né? Tem muito a perder. Eu acho que o Dr. Leandro tem uma experiência ímpar dentro do GT de Unidades de Conservação. Acho que a gente poderia, né, enfim, e quem mais aqui quiser contribuir, mas acho que sim, a gente precisa. Esse projeto de lei, assim, só para deixar claro, ele é uma cópia escrita do 3751, que era do deputado Pinheiro, que é, né, parente do deputado Pinheirinho, e que foi arquivado alguns anos atrás. Esse projeto ele não resolve a situação, mas a gente sim tem interesses em resolver essa situação. A unidade de conservação não estar regularizada é muito ruim, inclusive para uma coisa fundamental das unidades de conservação, que é a implementação dessas áreas, e uma das coisas que a gente tem muito clara dentro do SNUC, que é as unidades de conservação devem trazer benefícios para a sociedade. Mas, assim, sem a regularização, a gente não consegue nem fazer concessões, uso público, uma série de coisas. Então, é de interesse de todo mundo. Mas isso tem que ser uma coisa levada a sério. Um projeto de lei escrito dessa forma não soluciona nada. Muito pelo contrário, ele cria uma série de problemas jurídicos, de problemas para os negócios, e principalmente, gente, ele traz um problema muito sério para o futuro desse país. A gente não pode considerar uma coisa dessas. Se a gente quiser resolver esse assunto com seriedade, a gente precisa avançar. Então, eu acho que seria muito produtivo se esse grupo que aqui está hoje e outras pessoas pudessem buscar soluções de fato, e aí sim produzir algumas coisas para esse texto. Um pouco naquilo que o Rodrigo está falando, mas para dar um reforço de que, assim, nem quem trabalha com unidades de conservação quer ver as pessoas sem serem indenizadas, e eu acho que quem quer produzir também quer ser indenizado adequadamente, mas a gente precisa buscar caminhos, e não é de uma forma simplista que a gente vai fazer isso. É isso. Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço a consideração final. Eu, particularmente, acredito que a gente precisava pensar em soluções alternativas, como câmaras de conciliação, talvez a transferência de recursos, quando esses recursos de regularização fundiária estão na mão, às vezes, do executivo, o executivo tem uma dificuldade da aplicação deles, a transferência deles para contas judiciais, com a garantia de que, obrigatoriamente, alguém será indenizado, a prioridade no pagamento de precatórios ambientais. Então, eu acho que a gente precisava pensar num conjunto de soluções onde você não fique preso, por exemplo, ao teto de gastos, presos a uma situação de orçamento, porque muitas vezes, como já foi dito, muitas vezes os recursos existem, você tem problemas do ponto de vista de para quem transferir a indenização, como fazer essa indenização, você tem uma série de dificuldades. Nós precisamos fazer com que a máquina funcione um pouco melhor, nós precisamos garantir a eficiência para que, de fato, essas regularizações possam acontecer. Né, que os valores sejam os valores justos, né, porque a gente sabe que muitas vezes quando as pessoas vão ao judiciário pedem além do que realmente é justo para poder encontrar uma conciliação. Então, acho que a gente tem vários desafios. No mais, quero agradecer a todos, já por conta do adiantado da hora também, declaro oficialmente encerrada essa audiência pública. Muito obrigado a todos.